Louvado seja Deus, Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Michel Mendonça e quero compartilhar uma palavra ao teu coração em nome do Senhor Jesus. Quem sabe você já ouviu falar a respeito do pecado para a morte e você não entendeu claramente o que significa isso. Talvez você ouviu falar apenas da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero ampliar aqui o assunto para você, ampliar seu entendimento, que você venha compreender claramente o que é realmente o pecado para a morte. Eu quero ler então, primeiro aqui em 1 de João, capítulo 5, verso 16, que está aqui na carta de João. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, se alguém pecar que não é pecado para a morte, se orará e a Bíblia diz, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. E aí João diz, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, ou seja, porque se orar não vai resolver, porque a pessoa pecou para a morte. E quando uma pessoa peca para a morte, aí não se encontra arrependimento na vida da pessoa. Mas como assim, pastor, pecar para a morte? Como não encontrar arrependimento? Está registrado em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim, Hebreus, capítulo 6, verso 4 e o 5. Veja só a linguagem aqui. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à desonra. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo? É impossível que uma pessoa encontre arrependimento. É impossível que os que uma vez foram iluminados, ou seja, foram iluminados com a palavra, provaram o dom celestial, ou seja, que é Jesus, Jesus é o dom celestial. Se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, foram cheios do Espírito Santo. E experimentaram a boa palavra de Deus, ou seja, cresceram além do estágio de bebê espiritual. E os poderes do mundo vindouro, ou seja, os dons do Espírito Santo operando na vida desta pessoa. Então veja só, vários pontos aqui. E a Bíblia diz que é impossível que uma pessoa que chegou a esse ponto, a este nível de maturidade, de fé, vou ler de novo, ok? É impossível que os que já uma vez foram iluminados ou convencidos, provaram o dom celestial, que é Jesus, se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, foram cheios do Espírito, experimentaram a boa palavra de Deus, cresceram além do estágio de bebê espiritual, e os poderes do mundo vindouro, ou seja, os dons do Espírito Santo operando através da vida desta pessoa. É impossível e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento.
porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à desonra. Então, o autor aos Hebreus está afirmando que é impossível que uma pessoa que chegou a este ponto de nível espiritual, de maturidade espiritual, de conhecimento de Deus, de conhecimento do Espírito Santo, de ser usado nos dons do Espírito. É impossível uma pessoa que chegou a este estágio, a este nível de maturidade, ela cai no sentido de negar o Senhor conscientemente, no sentido de rejeitar Cristo conscientemente. Quando ela diz, eu não quero mais servir ao Senhor, não é uma pessoa bebê na fé, não é uma pessoa que está com problemas mentais, mas são pessoas com maturidade espiritual, então conscientemente ela renega Jesus, ela nega Cristo, ela renuncia a Cristo. A Bíblia diz que é impossível que essas pessoas que chegarem a esse ponto e quando caem, sejam outra vez renovadas. É impossível isso. Renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à desonra. Então este é o pecado para a morte. Este é o pecado para a morte que João está falando lá. Quando uma pessoa chega a este nível de pecar para a morte, não adianta orar, porque não haverá arrependimento para aquela pessoa. Porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando uma pessoa nega Cristo conscientemente, ela não quer mais o que fazer. O destino dela será o sofrimento, o tormento eterno. Então, se você não sabia o que é o pecado para a morte, está explicado para você então. Eu vou relatar rapidamente aqui, resumidamente. É uma pessoa que chegou a um nível espiritual tal, de conhecimento de Deus, de ser usado nos dons espirituais, ter intimidade com Deus, não é um bebê na fé, uma pessoa madura, e chega a um ponto de literalmente, de conscientemente dizer que não quer mais o Senhor, que não quer mais servir o Senhor, de rejeitar a Cristo. Este é o pecado para a morte e o destino da pessoa será o sofrimento eterno, porque não encontrará arrependimento mais. Então, está explicado para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.